Dando continuidade, hoje a gente vai começar a parte de confiabilidade. Aqui está o conteúdo inteiro, mas em tese a gente vai trabalhar com confiabilidade de sistemas, as definições, funções, principais funções, alguns exemplos, né, de aplicação, e depois a gente vai trabalhar com um pouquinho, vai ver alguns cálculos de confiabilidade de produtos, depois sistemas em série paralelo e reserva. Então, basicamente, por que que a gente começa a estudar confiabilidade, ou por que é importante estudar confiabilidade, ou o que significa o estudo da confiabilidade? Então, suponha que a gente tem lá um problema em geral de engenharia que a gente está analisando. Por exemplo, aqui, uma viga sobrecarga, um fusível, uma asa de avião que está sobre forças do vento, força de empuxo, arrasto, tudo mais. Então, a ideia da confiabilidade é poder tentar estimar qual, em tese, né, qual é a durabilidade daqueles componentes que estão sobre algum tipo de carga. Basicamente é isso, né? Se é uma carga elétrica, uma carga de forças e por aí vai, certo? Então, em tese, a gente procura sempre estimar qual é a probabilidade do componente X durar até tantas horas, ou tantos ciclos, ou tantos dias e por aí vai. Ou seja, qual é a probabilidade de durar um certo intervalo de tempo, de T0, que é o início do processo que ele começa a ser utilizado, até um T1 específico. Beleza? Ou também a gente pode utilizar para calcular qual é a probabilidade, ou em qual tempo ele vai falhar. Também a gente pode fazer essa análise. Então, qual é a importância do estudo da confiabilidade, ou da análise da confiabilidade? Isso aqui, basicamente, vai ajudar, né, a, principalmente, projetar itens, produtos, sistemas, serviços mais confiáveis, certo? Uma vez que a gente vai conseguir trabalhar e identificar quais são os principais problemas do projeto, né? Melhorar o projeto, posteriormente gerando itens mais confiáveis. Melhorando projetos, a gente diminui custos, né? Em tese, a gente diminui, uma vez que a gente não precisa ficar retrabalhando um certo produto. Toda vez que a gente retrabalha um produto, tem um custo extra embutido nesse retrabalho, que em tese, né, não deveria ser utilizado, tinha que ser feito na primeira vez, poder colocar o produto em venda. Quando a gente retrabalha, a gente tem que gastar mais para produzir. Ou, pior dos casos, quando ele vai para sucata, né? Quando ele é inutilizável. Então, um custo de produção que porque não vai ser utilizado o produto final. E também fornece o suporte, né, ou melhor, as técnicas qualitativas fornecem o suporte para a gente poder estudar a análise da confiabilidade. Então, aqui alguns exemplos práticos de onde a análise da confiabilidade podia, ou foi aplicada e não foi, vamos dizer assim, seguida, ou simplesmente não foi aplicada. Então, por exemplo, o primeiro lá, lógico que existem outras experiências trágicas que também podem ser, né, consideradas como uma falha no estudo da confiabilidade, ou até mesmo uma negligência no estudo. Por exemplo, esse primeiro foi mais uma negligência do que uma falha em si. Então, em 1963, o submarino nuclear Thrasher implodiu, né, causando a morte de 129 tripulantes. Por quê? Era estimado que ele suportaria uma profundidade máxima de 500 metros, e o que eles fizeram? Foi aqui, ignoraram, foi uma negligência. Negligenciaram esse estudo, ou seja, um dado técnico, né? E desceram ainda mais 30% além dos 500 metros. E chegou um momento que, devido, né, à pressão superior ao suportável pela fuselagem, provavelmente pela fuselagem, ele acabou implodindo, melhor dizendo. Outro, né, que esse aqui não é tão conhecido do submarino, mas esse aqui é muito conhecido, né, a usina de Chernobyl, usina nuclear, né, de Chernobyl, em 1986, isso também entrou em explosão, né, gerando 31 mortes diretas no momento da explosão, e mais 200 pessoas que foram vítimas por causa da radiação, basicamente. Pessoas que tem os relatos dos bombeiros que foram lá tentar controlar o fogo e acabaram morrendo em contato imediato com a radiação, ou minutos depois
de entrar em contato com a radiação. Isso, né, além que são as piores perdas, são as perdas de vidas, mas também tem a perda monetária de cerca de 3 bilhões de dólares. E, além também, né, a perda da cidade, que basicamente se tornou uma cidade fantasma. Não tem uma certa área, né, um raio de distanciamento que você não pode chegar perto da usina, porque a região é totalmente radioativa e pode causar câncer e tudo mais. Então, também, né, foi um tipo de negligência aqui, o problema da Chernobyl, né, que, infelizmente, às vezes a gente acaba pensando, não, mas isso é só um probleminha que pode ser consertado daqui a um mês, né, para frente. Geralmente a gente pensa isso com coisas, por exemplo, do carro, uma manutenção básica que a gente tem que fazer no carro. Não, dá para aguentar mais 30 dias. Aí chega nos 30 dias, dá para aguentar mais 30, e você vai postergando, né, o que estava sob controle, ali, o processo no carro começa a sair de controle e já não vale mais nada, né? Já perde garantia, já perde tudo mais, porque você não seguiu a ficha técnica, né, das revisões, por exemplo, né, ou até mesmo os defeitos que apareceram com o tempo. Outros exemplos, mas aqui é mais em questão de uso para controle mesmo, né? Aqui na década de 1960, a AT&T instalou seu primeiro cabo transatlântico, se não me engano, ele ligava os Estados Unidos à Europa, e eles tinham lá, devido aos cálculos da confiabilidade, que existiria uma falha naquele cabo a cada 20 anos. Em média, uma falha a cada 20 anos. Até então, ele está operando e nunca obteve nenhuma falha. Mas é aquela história, em média. Pode ser que ficaram lá 100 anos sem ter nenhuma falha, né, para compensar as várias falhas nos anos seguintes foram se sucedendo. Um exemplo, né, só para identificar que a média nem sempre é a medida estatística mais eficiente para algo, mais justa para algo. Agora eles estão testando, estão trocando os cabos para fibra ótica, aumento de velocidade, melhoria de tecnologia, né, que tem ainda uma confiabilidade maior ainda, de uma falha a cada 80 anos. Então, lembrando que isso aqui, né, é um cálculo médio, não é um cálculo exato, que sempre vai ocorrer. Se fosse assim, teria que ter ocorrido pelo menos 3 falhas, já que está basicamente 60 anos os cabos lá no fundo do oceano e não houve nenhuma falha. Então, isso é uma média de uma falha a cada 20 anos, não teve nenhuma. Se tiver a mesma sorte, né, uma falha, melhor dizendo, a cada 80 anos. Então, as aplicações da confiabilidade da engenharia de produção, principalmente da engenharia de produção, uma vez que a disciplina é voltada para a engenharia de produção. Análise de risco e segurança, proteção ambiental, né, melhoria do projeto. Essa é a frase, ou o termo principal, né, melhoria de projetos. Isso vai desencadear vários benefícios, né? Então, aqui, por exemplo, questão de proteção ambiental, desenvolver sistemas que poluem menos. A gente tem aí vários problemas causados principalmente pela mau uso, né, das tecnologias pela humanidade, gerando vários problemas ambientais, queimada, efeito estufa, embora o efeito estufa em devidas proporções ele é necessário para a vida na Terra e tudo mais, mas, né, tem algumas coisas que acabam sendo influenciadas mais ou menos e algumas acabam sendo prejudicadas. Na qualidade, basicamente, a melhoria de projeto é qualidade, otimização da manutenção, né, otimizar um processo, e projeto aqui como de produtos. Melhoria de projeto é o tema central aqui da aplicação da confiabilidade. Então, a diferença entre qualidade e confiabilidade, nem sempre um indica o outro, né? Então, aqui tem um exemplo bem básico. 2 transistores fabricados pela mesma marca, no mesmo momento, no mesmo lote, em tese tem a mesma qualidade, só que aplicados em áreas diferentes. Por exemplo, em algo que não vai estar sobre estresse, que é uma TV normal, a TV ela liga, funciona como uma corrente em geral contínua, né? Contínua, eu quero dizer, não tem variações bruscas de corrente, não tem uma variação brusca de temperatura e tudo mais,
e um transistor que da mesma qualidade, da mesma marca, produzido na mesma fábrica, no mesmo momento, até no mesmo lote, que vai ser utilizado num equipamento bélico, num avião, num helicóptero, ou até mesmo num sistema de robô, uma coisa assim, que sofre muito estresse de outras formas. Temperatura, variação de tensão, até estresse físico, né, movimentação, questão de umidade. Os dois têm a mesma qualidade, porém os dois provavelmente terão confiabilidades diferentes. O que não sofre estresse, em geral, tende a sobreviver, tem um tempo de sobrevivência, um tempo de uso maior do que um componente que sofre muito estresse. Então, nem sempre a questão da qualidade implica em confiabilidade. Em geral, né, o contrário, até a gente considera, né, algo que é muito confiável, em geral, a gente considera que tem qualidade. Mas o contrário, não. A gente pode ter dois equipamentos com uma qualidade equivalente, porém, a confiabilidade de um é menor que a outra. Lembrando, confiabilidade é a probabilidade de durar até um certo tempo T. Embora a gente vai definir mais para frente também. Então, algumas medidas de confiabilidade, tem várias outras, mas são derivadas dessa. Então, a primeira, mais importante, é a função de confiabilidade, né, que basicamente é a probabilidade de um componente sistema durar até certo tempo. A função de risco, ou taxa de risco, né, está no nome, taxa de risco, taxa de falhas, também a gente pode chamar. Tempo médio até falhar, então, quanto tempo demora até ocorrer uma falha, ou falha total, ou falha de um componente, ou falha num sistema. E a função de vida residual, quanto tempo dura além, né, de certo período. Então, durou 5.000 ciclos, qual é a probabilidade de durar mais 5.000 ciclos? Depois desses 10.000 ciclos, mais 5.000 ciclos, e assim sucessivamente. São algumas das medidas de confiabilidade mais importantes que a gente vai estudar aí. Então, começar no tempo até falhar, o que significa? É o tempo decorrido desde o início da utilização do produto, ou da instalação de um software, ou da utilização de um certo processo, até o ponto que ele falha. Ele tem alguma falha pontual ou uma falha total. Então, isso é a definição de tempo até falhar. Uma definição bem simples. Okay? Então, ele está funcionando do tempo zero até um certo tempo T. Então, os tempos, eles podem ser de duas formas, assim como toda variável aleatória que a gente trabalha lá em estatística. Pode ser tempo discreto e tempo contínuo. Tempo discreto, número de rotações, número de ciclos, número de aterrissagens, número de, por exemplo, sei lá, número de decolagens, número de ciclos, número de voltas, por exemplo, né, quando a gente completa o número, 50.000 voltas completas e tudo mais. Então, esses são dados discretos, que são dados que a gente conta com números inteiros. Em tese, é a mesma ideia da estatística, né? Dados discretos são dados que a gente pode contar, em tese, né? Contar. São números inteiros. E contínuos, quando a gente tem números não inteiros. Por exemplo, 2 horas e 43 minutos. Não é um número inteiro, não é um número fechado, 2 horas ou 3 horas. 2 horas e 40 e tantos minutos. A roda suportou 43 mil quilômetros, 43.515 quilômetros. Não, né, se a gente for considerar um milhar de quilômetros, né, por exemplo, 43, tantos mil quilômetros. Né, não é um número, embora a gente pode converter para um caso discreto, se a gente considerar a unidade inteira, né, quilômetros, mas a gente pode também converter para um dado contínuo. Em geral, a mesma ideia, né, quando a gente contagem de ciclos, a gente usa dados discretos, e de tempo, principalmente dados contínuos, que a maior parte das análises a gente faz por tempo, certo? Por exemplo, não tem como a gente analisar o tempo, tá no nome, né? Tempo de voo de um avião. Você não vai analisar a distância percorrida por um avião, é tempo de voo do avião. Embora os carros, a gente use tempo de, melhor dizendo, distância percorrida, quilometragem, a gente pode também, entrando com o scanner, analisar o tempo de vida do motor, quanto tempo ele está ligado. Também seria uma forma melhor de
de fazer a programação das revisões. Porque por mais que a gente não use, principalmente na cidade, a gente não rode muito com o carro fica um bom tempo ligado, parado no sinaleiro, parado até esquentar, hoje em dia nem tanto, né, mas antigamente, parado no trânsito, e ali o motor está funcionando, ele só não está rodando. Tem um tempo de vida, tempo, né, não de quilometragem, tempo mesmo, né, de vida que o motor está em funcionamento. Seria uma forma mais eficiente de se programar as revisões. Porém, não dá para todo mundo ter um scanner ou, em tese, poderia ser colocado, né, no computador de bordo dos carros, colocando o motor, né, a próxima revisão deve acontecer daqui 50 mil horas de funcionamento, por exemplo, 50, sei lá. Poderia ser um sinal que apareceria no computador de bordo do carro. Porém, as empresas acham mais fácil, mais barato, deixar essa fixa, né? Tantos mil quilômetros ou tantos meses. Também é uma forma de se optar pela medida de tempo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, tempo até falhar, né? Então, aqui, como eu já falei, aqui a gente tem a função densidade de falhas, né? Densidade porque é uma Fzinha, certo? Então, basicamente, o que a gente vai calcular a confiabilidade vai perguntar qual é a probabilidade do componente durar, né, pelo menos um certo tempo T. Qual é a probabilidade do meu celular durar 1000 horas? Então, é exatamente essa a resposta que a gente vai responder. Então, aqui a gente tem a probabilidade de T ser menor que um Tzinho, certo? Ou seja, chegar até esse Tzinho aqui, é a integral lá da probabilidade estatística 1, integral de 0 a T da função de densidade de falhas, só que como a gente está integrando para T, que a gente não sabe, que não está fixo esse parâmetro T, a gente tem que mudar a variável de integração. Muda de T para U, por exemplo. Certo? Lembrando que F de T é o quê? Densidade de falhas no tempo T. Qual é a densidade de falhas em 50 horas, em 60 horas, em 5.000 ciclos? Beleza? Aqui a gente calcula a probabilidade da variável T, que é o que conta no tempo, né, de vida, ser menor ou no máximo igual a um valor específico. Esse Tzinho é o que a gente controla, que a gente substitui. Certo? Isso é uma forma de denotar, né? Então, a gente pode também achar a Tzinha como sendo a derivada da acumulada. Isso aqui a gente chama de acumulada. A F maiúscula é a acumulada das falhas. Por que isso? Porque a gente precisa para poder calcular a função de confiabilidade. E é essa que é a função mais importante que a gente vai estudar na análise de confiabilidade. Certo? Que a gente quer conseguir mensurar com uma probabilidade de certeza, né? Ou com uma certa chance de acerto, qual é a probabilidade de um certo componente durar mais do que tantas horas, tantos ciclos, e por aí vai. Tantos quilômetros, por aí vai. Então, a R de T, que é a função de confiabilidade, é a probabilidade dele durar mais do que aquele valor específico. Tá, eu quero saber qual a probabilidade de durar mais de 50.000 horas. Vai ser 1 menos a acumulada aqui atrás, por isso que é importante ter visto acumulada, 1 menos a acumulada até esse T específico. Substituindo, fica sendo 1 menos a integral de 0 a Tzinho do FU du. Certo? Fazendo aqui só simplificação, mudança de variável, a gente tem o seguinte, o RT, ou seja, a função de confiabilidade, por um tempo T, é a integral de T até mais infinito, do F de U du. F de U sendo a densidade de falhas. Ok? Então, essa é a análise. Qual é a probabilidade de funcionar além do T? Como a gente está começando em T, então é funcionar além do T até mais infinito. Função risco, ou taxa de falha. Taxa de risco é H de T. Também ela é importante, né? Vamos dizer assim, a segunda mais importante na análise de confiabilidade. A gente pode utilizar ela para chegar na função de confiabilidade e o contrário também. Pegar a função de confiabilidade, já que a gente já viu ela, e chegar na função taxa de falha ou taxa de risco. Então, como que a gente chega lá a partir da confiabilidade para chegar na taxa de risco? H de T é igual a Fzinha, densidade de falha, dividido pela confiabilidade, para o mesmo T.
certo? Se eu tenho a densidade para 5.000 ciclos e tenho confiabilidade para 5.000 ciclos, eu tenho a taxa de falha para 5.000 ciclos. Só fazer o quociente. Ou também, se a gente não tem a Fzinha, mas facilmente, a forma de chegar nela é muito simples, se a gente só tem a confiabilidade, então a gente pode calcular a função de risco como sendo menos a derivada da confiabilidade, aqui não pode ser no ponto, não pode ser no t específico, tem que ser a função, dividido pela função da confiabilidade. Tá? Aqui a gente consegue calcular para valores específicos, para 5.000, para 6.000, para valores numéricos. Essa aqui não, porque se a gente for derivar a confiabilidade de 5.000 ciclos, é um número derivado de um número zero. A gente vai chegar que a taxa de risco é zero, não faz sentido nenhum. Ok? Uma função de risco. Então, duas formas de chegar a partir, se a gente tem a confiabilidade e tem a F, a gente pode chegar aqui na taxa de risco, função de risco, ou se a gente só tem a confiabilidade também. Mais para frente a gente vai definir como a gente volta, né? Tendo a função de risco, como a gente calcula a confiabilidade. Duas características que a função de risco ou a taxa de risco tem que possuir. Primeiro, se a gente aumentar o tempo ou o período analisado para mais infinito, de zero a mais infinito, a taxa de risco tem de ser infinita, ou seja, todo mundo vai falhar conforme a gente aumenta, em geral, né, conforme a gente aumenta o tempo, todos os produtos vão falhar, por algum motivo, por chegar na vida útil, chegar na vida pré-estabelecida, ele vai falhar em algum momento, se a gente aumentar o tempo para mais infinito. Faz todo sentido. E o segundo, a taxa de falha, a taxa de risco é sempre maior ou igual que zero, nunca vai ser negativo. Então, qual é a probabilidade ali, qual é a taxa de falha desse componente? Menos 50 para os 50 mil, para as primeiras 50 mil horas. Não faz sentido nenhum falar um negócio disso. Então, continuando na função de risco, a gente tem a curva da banheira. Ela representa, uma representação gráfica do desenvolvimento da função taxa de falha, ou taxa de risco. Que ela tem três grandes áreas, ou três fases. Tem a primeira fase, que a gente chama de mortalidade infantil, que em tese, vejam, ela é decrescente, ou seja, são as falhas prematuras, que ocorrem no começo, em geral, por exemplo, a gente compra um produto lá, muitos produtos falham no começo, por mau uso, ou por projeto não estar fechado ainda, não está bem projetado, então tem que sofrer algumas atualizações, então tem uma grande mortalidade no início. Aí, conforme vão ocorrendo as atualizações, as melhorias, ele vai diminuindo. Tem a fase de estabilidade, que é a fase de vida útil, né, que em tese todos os produtos têm uma vida útil pré-definida, em geral pré-definida. E a fase de desgaste. Poxa, a palavra difícil. Fase de desgaste, a terceira e última, que também ela tende a crescer. Então, ela decresce na prematura, que é a mortalidade prematura, tem uma faixa de estabilidade, que é a faixa de vida útil do projeto, e o desgaste, que é o final. Aí passou, já atingiu o número máximo de ciclos que era projetado, já foi utilizado o número máximo de horas que era de projeto, ela começa a aumentar a probabilidade de falha, certo? Então aqui, mortalidade infantil, fase 1, ocorrem as falhas prematuras, né? Tem que passar pelas atualizações, algum tipo de problema de fabricação, problema no material, e por aí vai, né? Projeto mal formulado. Depois vem a fase útil, que a maior parte dos produtos, né, passam pela essa fase útil, fase de vida útil, melhor dizendo, né? Taxa de falhas é constante, porque em tese ele tem que durar nessa faixa aí, sem falhar. E depois o desgaste no final da vida útil mesmo. Tem aqui uma observação que alguns componentes não chegam, eles não chegam, por exemplo, aqui na parte de desgaste. Por exemplo, softwares de computador, em tese, eles só têm a primeira fase, chegam na vida útil e vão até o final. Por quê? No começo, onde aparecem os bugs, por isso que tem que sofrer atualização e tudo mais. Então, geralmente, quando é lançado um software novo, os primeiros momentos, os primeiros meses ou anos, em geral, sofre, né, a taxa de falha é muito alta, porque está sofrendo atualizações.
Por isso que o Windows, por exemplo, o Windows está nessa primeira fase desde lá 1992, que foi o primeiro Windows lá, certo? Porque ele está ainda reaprendendo, está sofrendo atualizações diárias, certo? Então, em geral, ele tem os softwares, computadores, ele tem só a fase aqui primária, né? Mortalidade infantil, e chega na fase de vida útil e ela se estende para o resto enquanto estiver utilizando o software. Ele não tem não tem desgaste, né? O software computacional não tem desgaste, né? Ele não é físico para que possa se desgastar. Ele pode ficar ultrapassado, mas não é algo que vai forçar uma falha. E só não vai ser mais suficiente para resolver certos tipos de problema. Beleza? Aqui algumas, separadas nas três tipos de falhas que a gente tem, geralmente, né, e algumas características. Então, a gente tem as falhas prematuras, de unidade para unidade, as falhas externas, casuais, e as falhas de velhice, deterioração. Então, aqui nas prematuras, processo de fabricação deficiente, controle de qualidade deficiente, né, que basicamente parte de produção mesmo, voltado, que é importante para vocês. Mão de obra deficiente, amaciamento insuficiente, o pessoal que pega o carro, menos de 1.000 quilômetros, quer cortar giro, quer meter 250 por hora, o motor não está amaciado, ele não está ainda com as folgas as folgas ideais de uso, né? O motor do carro tem um certo desgaste com o passar do tempo, ele tem que sofrer aquele desgaste inicial de forma controlada para que ele consiga desenvolver de melhor maneira possível. Ou pegar o carro frio e sair moendo também, né? São coisas que é questão de amaciamento insuficiente, pré-teste insuficiente. Geralmente, quando é lançado, principalmente software, né, eles lançam um alfa, que é para poucas pessoas, né? O teste alfa lá, e depois o teste beta. O teste alfa é para pouquíssimas pessoas, para ver se está funcionando mesmo. O teste beta para um grupo um pouquinho maior, mais ou menos como está funcionando como é, né, a produção, o desenvolvimento das vacinas. O teste beta é um pouquinho maior número de pessoas que vão identificar falhas e tudo mais. Ele não chega a um certo momento, ele não funciona. Se você fizer tais coisas, ele não funciona. Volta para o projeto e arruma esses problemas. Mesmo, como eu falei, nas vacinas, né? Primeiro fazia um grupo muito pequeno para ver se gera alguma reação alérgica, alguma reação na saúde da pessoa, depois para ver se gera realmente uma proteção, né, anticorpos, e depois para ver se essa proteção é generalizável, ou se ela é limitada a certos grupos de pessoas apenas. Aí sim, depois de todos esses testes e esses estudos que passa para a fase de produção, quando passa em todos os casos. Então, infelizmente, não é só pegar o RNA, né, do vírus e colocar na gema do ovo e começar a aplicar em todo mundo. Tem uma fase de testes que são muito importantes para o desenvolvimento principalmente das vacinas. Depuração insuficiente, procura, né, dos erros insuficientes, materiais fora de especificação, componentes não testados, estocagem ou transporte, que também pode influenciar tanto na matéria-prima quanto nos produtos já prontos, né, para venda. Sobrecarga nos primeiros testes, aqui entra na parte do amaciamento de motor, principalmente de automóveis, que não quer esperar o carro completar, né, o tempo de amaciamento e quer dar ferro. Tem contaminação, instalação inadequada, também, né, a pessoa não quer seguir a ordem de instalação, faz de qualquer jeito, pode gerar falhas prematuras. Aí falhas externas, tensão e resistência, variação, né, para seguir uma certa tensão e ter um pico de tensão em um certo momento, pode gerar uma falha externa. Fator de segurança deficiente, né, tinha que ser um fator 1.6, usou 1.2, não foi o suficiente, a estrutura não suportou, né, e fadigou. Cargas aleatórias maiores que as previstas, isso acontece muito, por exemplo, por que
nas carretas, tem um certo lá valor que ele aceita. Lógico, se você ultrapassar um pouco aquele valor, aquela carga, ela vai suportar, só que vai comprometer a estrutura, ela vai começar a apresentar falhas mais cedo. Então, tem já um fator de segurança, já caindo de cima, né, fator de segurança, falando, ó, até certa carga ela vai se comportar normal, daí, a partir daí ela já começa, a garantia não existe mais, né? Resistência menor que a esperada do projeto, defeitos abaixo do limite de sensibilidade dos ensaios, defeitos que o próprio ensaio, o teste de vida não foi suficiente para identificar aquele defeito. É um defeito, ou às vezes é um defeito aleatório que realmente a forma que o ensaio é feito não teria possibilidade de identificar. Erro humano, normal, né? Acontece muito. Na verdade, poderia resumir boa parte desses erros a esse aqui, erro humano, durante o uso e projeto principalmente. Aplicação indevida, operação indevida, falhas não detectáveis pelo programa de manutenção, falhas não detectáveis durante os testes, também inclui aqui na parte de cima, causas inexplicáveis, falhas aleatórias, né, e fenômenos naturais imprevistos, ou imprevisíveis. Terremoto, tempestade, essas coisas assim, furacão. E, por último, as falhas de velhice, né, envelhecimento precoce ou envelhecimento por tempo mesmo, desgastes por abrasão, desgastes por resistência, fadiga, fluência, corrosão, manutenção deficiente e vida projeto curta. Então, função, densidade de falhas e confiabilidade, relação entre as duas, né? Densidade de falhas e a confiabilidade. Como que sai de uma, chega na outra. Embora a gente precise conhecer a função taxa de falhas também. Então, a RT, confiabilidade, igual a E elevado a menos integral de 0 a t da h de u, du. Lembrando, como é o t aqui, a gente tem que mudar a variável de integração aqui. Tá? A fzinha, que é a função densidade de falha, é igual a h de t vezes a ena menos integral de 0 a t de h de u du. Então, basicamente, só multiplicar pela h de t, a f de t multiplicando a r de t pela h de t. Certo? A função acumulada aqui, a de risco acumulada, é a h zona de t. Basicamente, é a integral de 0 até t da função de risco, du, em relação a u, né, porque a gente tem que mudar a variável de integração, du, certo? A acumulada é aquela ideia, qual é, né, a taxa de falha até certo ponto. A hzinha de t, qual é a taxa de falha em t igual a 5? Tem lá o valor. A H maiúscula é qual a taxa de falha até t igual a 5. Então, vai incluir t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4 e t igual a 5. Isso se fosse discreto, né? Como é contínuo, a gente tem que calcular a integral. Então, carrega aquelas ideias lá da probabilidade estatística. Tudo que é contínuo, integral, a gente associa a integral. Tudo que é discreto, a gente associa a somatórios. Tempo médio até a falha, MTTF. Aqui a gente tem, basicamente, a fórmula final dele é a integral de 0 a mais infinito da confiabilidade, da função de confiabilidade em relação a t. Existe uma segunda medida também, que é o MTBF, que é tempo médio entre falhas, certo? Que a gente utiliza em componentes que são reparáveis, ou que devem sofrer, né, algum tipo de manutenção pré-definida. Por isso que a gente tem que conhecer qual é o tempo entre duas falhas. 5.000 ciclos. Então, a cada 5.000 ciclos, a gente vai fazer uma certa avaliação para poder fazer uma manutenção preventiva ou corretiva. Por aí vai. Certo? Mas aqui a gente vai só estudar o MTTF mesmo. O MTBF, a gente não vai acabar não estudando. E a função de vida, a última delas, é a função de vida residual. O que significa a função de vida residual? Qual é a probabilidade de um componente que durou até 5.000 durar além desses 5.000, por exemplo, mais 10.000 ciclos? Então, residual, além de certo ponto. Então, a L de T vai ser 1 sobre R de T para o mesmo período, né? Lembrando.
vezes a integral de t até mais infinito, do u, novamente, u só uma mudança de variável para poder calcular a integral. U vezes a densidade de falha, tu, menos o próprio t. Beleza? Então, qual é a probabilidade de um componente que durou 5.000 horas durar mais 5.000 horas? Então, seria, né, LT de 10.000, é 1 sobre a confiabilidade de 10.000, de 10.000 ao mais infinito, deu U vezes F de U, deu U, menos o 10.000 aqui. Vamos, então, para esse exemplo. De maneira geral, lâmpadas elétricas apresentam seus tempos de falhas modelados pela distribuição exponencial, cuja função densidade de falhas é dada por... Então, a Fzinha de t igual a lambda e na menos lambda t, com t maior ou igual que zero, ou seja, o tempo, né, de vida maior ou igual que zero. É a mesma FDP da exponencial, da distribuição exponencial. Então, primeiro, determine a função de confiabilidade, a R de t, a função de risco, H de t, o tempo médio até a falha, MTTF, a função de risco acumulada e, por fim, a função de vida residual média. Letra A função de confiabilidade, R de t, é igual a 1 menos a integral de 0 a t da densidade de falhas, só trocando a variável de t para u, para poder efetuar a integral. Então, basicamente, eu vou trocar no lugar do tzinho aqui, eu coloco o u e calculo a integral. Vai ser 1 menos a integral de 0 a t de lambda e vezes, lambda vezes e elevado a menos lambda u du. Fazendo essa integral aqui, né? A gente tem o seguinte, faz lá, cálculo 1, integral. A integral disso aqui é menos e elevado a menos lambda u, variando de 0 até t. Então, substituindo no limite superior, menos no limite inferior. Nesse caso, como é exponencial, tem que substituir nos dois, tá? Mesmo que aqui seja 0, e elevado a 0 é 1. Então, não dá para deixar de substituir, senão muda totalmente o valor da R de t. Então, aqui, substituindo no superior, vai ficar menos 1 menos, né? Menos de novo, e na menos lambda t, menos, né? São dois menos, e na menos lambda 0. Tá aqui, ó. O menos aqui eu joguei para fora, ficou mais, então é 1 mais e na menos lambda t, menos e na menos lambda vezes 0. Menos lambda vezes 0 dá 1, desculpe, 0, e elevado a 0 que dá 1. Então vai ficar assim, ó, 1, jogo de sinal, mais com mais e na menos lambda t, mais com menos 1. Esse mais 1 com esse menos 1 corta, então a confiabilidade para esse tempo de vida das lâmpadas é e elevado a menos lambda t. Lambda t é o parâmetro aí, basicamente ele é 1 sobre a média, ou o tempo entre, desculpe, o tempo até, ele é 1 sobre o tempo até a falha, o MTTF. Então, aqui está a confiabilidade, basicamente, só substituir. Ou também tem a outra fórmula da confiabilidade, vai dar na mesma, que é essa aqui, deixa eu mostrar para você voltar aqui. Essa aqui também, mas a gente tem que calcular a H ainda, que não foi calculada. Aqui, essa última aqui. Seria a integral de t até mais infinito, dfu du. Dá na mesma. Fazer uma ou a outra. Letra A. Letra B. Função de risco, taxa de risco, H de t. A H de t é basicamente muito simples, é a Fzinha dividido pela R de t. A Fzinha é lambda, e na menos lambda t, dividido pela e elevado a menos lambda t, corta as exponenciais, né, fica só o lambda. Então, a taxa de risco, a taxa de falha, é o próprio lambda. Ok? Como eu falei, lambda é 1 sobre a média, né, de tempo médio de falha. Então, se, sei lá, corre uma falha a cada... O tempo MTTF igual a 5.000 horas, então 1 sobre 5.000 horas. Letra C. Tempo médio até a falha, MTTF, que é o que? É integral de 0 a mais infinito da confiabilidade. E a confiabilidade é E elevado a menos lambda t. Então, de 0 a mais infinito, de E elevado a menos lambda t. Aqui eu só fiz uma adaptação, em vez, aqui na frente tem um número 1 multiplicando, eu troquei por menos lambda dividido por menos lambda, só para facilitar a integral. Por que menos lambda? Porque eu preciso de um menos lambda aqui dentro para calcular essa integral de uma forma mais fácil. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 sobre lambda, aqui fora, que multiplica menos lambda vezes E na menos lambda t.
E essa integral aqui é essa daqui, ó, e na menos lambda t, tá? Foi feita aqui atrás, ó, já foi feita aqui atrás essa integral. Só com o menos aqui para dentro, né? Então, fica menos 1 sobre lambda, multiplica e na menos lambda t, de mais infinito, menos em zero. Só que vem aquele negócio, menos lambda t, vai ficar, ó, menos lambda vezes infinito, menos infinito. Como é e elevado a menos infinito, é 1 sobre e elevado a infinito. Isso. E esse segundo vai para 1, porque menos lambda vezes 0, 0, e elevado a 0, 1. Então, vai ficar 1, ou melhor, menos 1 sobre lambda, esse aqui vai para 0, e esse aqui vai para 1. Então, fica menos 1 sobre lambda vezes 0, menos 1, menos com menos, mais 1 sobre lambda. Ok? Foi o que eu disse, né? Lambda é igual, exatamente o que eu havia falado, lambda é igual a 1 sobre mttf. Ou seja, mttf igual a 1 sobre lambda. Só jogar, né, cruzado aqui. Letra D. Sabendo que a taxa de risco é igual a lambda, qual é a função de risco acumulada? Então, é a integral de 0 até t da h de u, só lembrando para poder trocar a variável, né? A gente não pode calcular uma integral de 0 a t de h de t. Não faz sentido nenhum. Então, de 0 a t de h de u du. H de u, nesse caso, é o próprio lambda, porque é uma constante. Então, a integral de 0 a t de lambda du. A integral de lambda du, na verdade, lambda vai para fora da integral, fica lambda u, variando de 0 até t. Substituindo no superior menos no inferior, vai dar lambda t menos lambda 0, que dá lambda t. Essa é a acumulada. Acumulada. Tem que tomar cuidado que no próximo exemplo vai ter a menos lambda t, mas vai ser hzinho. Então tem que tomar cuidado na hora de substituir. E, por fim, a função de vida residual, que é a L de t. A L de t, só que a equação dela é 1 sobre R de t, então a gente precisa da R de t, vezes a integral de t a mais infinito, do u vezes f de u du, menos t. Esse menos t está fora da integral, tá, pessoal? Está fora da integral. A f de u, a gente vai só simplesmente trocar o u no lugar desse t aqui. E a r de t é 1 sobre, ou melhor, a r de t é e elevado a menos lambda t. Então, é só trocar por 1 menos, ou melhor, 1 sobre e elevado a menos lambda t. Então, tá aqui, ó. 1 sobre e elevado a menos lambda t, vezes a integral de t a mais infinito, do u vezes e, que é o fzinha, vezes e na menos lambda u du, menos t fora da integral. Certo? Então, essa integral aqui, eu fiz no Wolfram, tá, pessoal? Não precisa ser feita aí por partes, pode fazer no Wolfram mesmo. A cobrança de integral é lá de cálculo 1, não é aqui da PO. Então, essa integral vai dar lambda u mais 1, menos, né, com menos na frente, lambda u mais 1, dividido por e na lambda u vezes lambda, tá? Vezes lambda fora. Substituindo no limite superior, menos no inferior, menos t, de novo, t fora da integral. Então, vai ficar assim. Substituindo no mais infinito. Vai ficar, ó, mais infinito vezes lambda é mais infinito mais 1 mais 1 dá mais infinito. Dividido por e elevado a mais infinito. Então, vai dar infinito sobre infinito. Só que esse limite, se a gente for jogar lá no limite, a gente tem regra de L'Hopital, esse limite que vai para zero. Tá? Sobre e elevado a infinito vai para zero. Porque o e elevado a infinito vai muito mais rápido para infinito do que o próprio infinito sozinho. O e elevado a infinito é um exponencial, crescimento exponencial, a gente vê aí o número de casos, né, de Covid, aí, crescimento exponencial é um crescimento que é muito rápido. E o de cima é um crescimento linear. O crescimento linear é rápido, mas é muito mais devagar do que o crescimento exponencial. Então, vai ficar infinito sobre e elevado a infinito, vai para zero. E aqui fica lambda vezes 0, 0 mais 1. Então, salvou aqui esse mais 1. Dividido por e elevado a lambda vezes 0. Lambda vezes 0, 0. Elevado a 0, 1. Fica 1 sobre lambda. Com esse menos com esse menos fica mais. Multiplicando aqui por fora, menos t no final. Então, no final das contas, fica... Também esse aqui vai para menos 1 sobre lambda. Com esse menos fica mais. Fica 1 sobre lambda e na menos lambda t, menos o tzinho aqui de fora. Que é da fórmula aqui de fora. Ok? Então, essa é a probabilidade de sobrevida, ou função residual, né? Vida residual ou sobrevida. Pessoal, só uma coisa, na L ali, que eu acho que eu acabei falando probabilidade, mas não é probabilidade, é a vida remanescente, tá? É sobrevida. Quanto ainda tem de vida além do
Em algum momento eu falei probabilidade, mas não tem nada a ver com probabilidade. O quanto, se durou até 100 horas, aí a pergunta é quanto tempo mais, em média, ela deve durar, tá? Não é probabilidade. A segunda parte do exemplo é estimar as estatísticas, as funções que a gente acabou de calcular, para t igual a 100 horas, certo? Com lambda igual a 0,002. Então, só lembrando que se lambda igual a 0,002, quer dizer que o tempo até a primeira falha é de 1 sobre 0,002, que dá 500 horas, ok? Só lembrar aqui, ó, MTTF, que de trás, cadê o MTTF? MTTF é exatamente 1 sobre lambda, e 1 sobre 0,002 dá 500 horas. Aqui, primeiro, confiabilidade para 100 horas. Se o tempo médio até a primeira falha de 500 horas, provavelmente a confiabilidade deve ser bem alta. Então, substituindo menos 0,002 vezes 100 na função de confiabilidade que a gente já calculou no exemplo anterior, dá aproximadamente 82% de confiabilidade de que as lâmpadas durem 100 horas. Então, 82% das lâmpadas durarão 100 horas sem falhar. B, a função risco, H de 100, ela é constante, era o próprio lambda. Então, 0,002, taxa de falha, que equivale a uma lâmpada a cada 500 horas, né? Taxa de falha. A letra C, a risco acumulada para 100 horas, fica sendo lambda vezes a 100, né? Então, é lambda T, 100 vezes 0,002 dá 0,2. E, por fim, a função de vida residual. Qual é, a partir de 100 horas, quanto tempo mais a gente espera que as lâmpadas, em média, sobrevivam? Então, só substituir na L, substituir lambda igual a 0,002 e T igual a 100. Então, vai ficar 1 sobre 0,002 vezes E elevado a menos 0,002 vezes 100, menos 100 horas que já se passaram. Então, é esperado que elas durem pelo menos mais, né, em média, 511 horas aproximadamente. Então, lembrando, é o tempo de sobrevida. Quanto tempo a mais, além das 100 horas, é esperado que elas sobrevivam? Em média, 510 horas. Agora, vamos para a segunda parte, né, o segundo exemplo, antes de entrar na última parte de hoje. Então, componentes como válvulas apresentam função de risco crescente, sendo dada por lambda de T, H de T, melhor dizendo, igual a lambda T. Determine a função de densidade, F de T, Fzinha, né? A probabilidade de falha no intervalo de 0 até T, ou seja, F zona de T, e a função de confiabilidade. Depois disso, determine a confiabilidade após um ano de uso de válvula, da válvula. Eu calculei de duas formas diferentes. Como se o tempo fosse contado diariamente e como se o tempo fosse contado um ano mesmo, né? Um ano, desculpe, em horas, né? Então, os 365 dias ou as 8.760 horas que compõem um ano. Então, a primeira coisa é calcular a Fzinha de T. A Fzinha de T, solução está lá, é H de T vezes E elevado a menos integral de 0 até T de H de U du. H de T, nesse caso aqui, é lambda T. Então, vai ficar, ó, a lambda T, lembrando que essa aqui não está dentro da integral, então coloca mesmo a lambda T, vezes E elevado a menos integral de 0 até T de lambda U du. Integral de lambda U é lambda U quadrado sobre 2. Aqui, ó, lambda U quadrado sobre 2, variando de 0 até T. Então, só substitui no limite superior aqui na potência, tá, pessoal? No expoente só. Não é aqui embaixo, só no expoente. Então, no limite superior menos no limite inferior, substituindo T no lugar do U. Então, fica lambda T vezes E menos lambda T quadrado sobre 2, só joguei o T no lugar do U, menos lambda vezes 0 ao quadrado sobre 2. Joguei o 0 no U também. Esse aqui vai dar 1. Desculpe, 1 não, 0. Dá 0. Então, no final das contas, vai ficar só o seguinte. Lambda T só vai ficar esse primeiro termo, né? Como é menos com mais, coloquei menos aqui fora. Lambda T elevado a menos lambda T quadrado sobre 2. Beleza? Essa é Fzinha de T. A densidade, desculpe, é a densidade de falhas,
Agora a gente tem que calcular a acumulada, a densidade acumulada, que é a F-zona. Tá aqui, ó, a probabilidade de falha acumulada no intervalo, F-zona. Então, a F-zona de T é a integral de 0 até T da Fzinha de U du. Só que a gente tem que trocar a Fzinha para U, em vez de ser T, para U, né? Então fica lambda U e elevado a menos lambda U ao quadrado sobre 2, du. Calculando essa integral, pode ser feito pelo Wolfram, muito fácil. Dá o seguinte, dá menos e elevado a menos lambda U quadrado sobre 2. Beleza? A gente faz uma mudança de variável, que é muito simples essa integral. Agora, substituindo o limite superior, fica em t quadrado sobre 2, né? Menos, vou colocar aqui, menos e na menos lambda t quadrado sobre 2, menos no limite inferior. Menos de novo, lembrando que esse menos é da integral da primitiva, então tem que aparecer aqui do teorema fundamental do cálculo, e aqui é da própria primitiva. Então, menos e na menos lambda vezes 0 ao quadrado, que dá 0, sobre 2. E na 0, 1. Então, fica menos com menos 1, mais aqui, ó. E menos e elevado a menos lambda t quadrado sobre 2, menos e na 0. Aqui faltou um menos, tá, pessoal? Tá faltando um menos aqui. Porque menos com menos, mais 1 menos e elevado a menos lambda t quadrado sobre 2. Aí, por fim, não, antes ainda tem cálculo da R de T, confiabilidade para essa H de T. Então, a confiabilidade, dá para usar direto a fórmula usando H de T, ou a fórmula inicial da confiabilidade, que era integral de T até mais infinito, da F de U du. Lembrando que a F de U só troca a própria F de T, só trocando T por U. Então, vai ficar integral, tem que ver que tem uma diferença, ó. A R é diferente da F. A F é de 0, a F-zona, até T. A R é de T a mais infinito. Então, tem essa troca. A primitiva é a mesma, mas tem essa mudança na hora de calcular os limites inferior e superior. Então, qual é a primitiva dessa? Já foi feita, é menos e elevado a menos lambda U quadrado sobre 2, só que agora variando de T até mais infinito. Então, no limite superior, menos no limite inferior. No limite superior vai ficar menos e elevado a menos lambda vezes infinito ao quadrado sobre 2. Lambda vezes infinito ao quadrado é infinito, vezes lambda é infinito, dividido por 2, continua sendo infinito. Só que tem um menos aqui na frente. E elevado a menos infinito é 1 sobre E elevado a infinito. E isso vai para zero. Menos, substituindo t. Menos E elevado a menos lambda t quadrado sobre 2. Então, esse aqui vai para zero, porque vai ficar 1 sobre E elevado a infinito. Isso vai para zero. Então, o que sobra? Já termina, elimina todo esse termo, fica menos com menos, mais E elevado a menos lambda t quadrado sobre 2. Ok? Agora, não precisava ficar substituindo esse valor do lambda, porque por enquanto era só para calcular as funções. Agora sim vai calcular confiabilidade para depois de um ano de uso. Só que se colocar 1 no lugar, se o tempo for contado como 1 ano, vai dar 100%, porque aqui, vejam a equação, vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar muito pequeno. Elevado a 0,5 vezes 10 a menos 8, dá quase zero. Então, vai ficar elevado a zero. Então, primeiro, eu fiz para 365 dias, como se o tempo fosse cronometrado em dias. Deu elevado a menos 0,5 vezes 10 a menos 8, vezes 365 ao quadrado sobre 2. Deu 99,34%. Se for contado em horas, um ano tem 8.760 horas. Aí já dá uma probabilidade diferente. Ó. Qual é a confiabilidade de durar, então, se o tempo de vida for contado em horas? Aí a gente tem que levar tudo em consideração em horas. Uma vez que aqui, como eu falei, né? Não, no exemplo anterior era em horas, mas se for contado em horas, aí fica E elevado a 0,5 vezes 10 a menos 8, vezes 8.760 ao quadrado sobre 2, que dá 2% de probabilidade. Ok? Aqui eu coloquei esses dois valores só para demonstrar, né, a diferença da unidade medida. Se o tempo for em dias, dá uma probabilidade altíssima. Só que se for em horas, dá uma probabilidade muito baixa. Como a gente define? É definido a priori, né? No começo tem que ser definido. T medido em horas, dias, ciclos, quilômetros, seja o que for.